pela cultura a se isolar, já é assim tendencionado pela cultura a ficar quieto diante de um computador. Eu estava vendo aí as projeções das futuras gerações ou o desenvolvimento da ciência, e eles falam que agora o nosso futuro daqui a 10 anos, não sei, é o que eu ouvi falar em umas reportagens, né? Aqueles homens da tecnologia, o Mark Zuckerberg, eu acho que o nome dele é esse, do Facebook, ele estava dizendo que a nossa projeção é que daqui a 10 anos a gente viva um mundo virtual, onde cada um terá na sua casa o seu óculos de realidade aumentada, virtual, e onde nós teremos o universo dentro de um metaverso. Você já ouviu falar disso? Então você vai viajar em casa, você vai trabalhar em casa, você vai fazer projetos em conjunto em casa, tudo sentado no seu computador, e a sua realidade virtual é que vai. Haverá um clone seu virtual, onde estará nos lugares, e você vai ficar em casa. Eu acho incrível, que a humanidade esteja sonhando ou caminhando nessa direção do metaverso. Que Deus nos livre, porque nós queremos conviver, nós queremos relacionar, nós precisamos de gente para continuarmos a ser gente. Então que Deus nos abençoe. E esse problema da máscara é um problema que nos impede de falar. Quem tem óculos ou quem usa óculos, as pessoas mais velhas têm essa dificuldade, né, irmã? Então a gente tem o óculos, a gente fala e embaça e complica, então a gente tende a ficar quietinho. E é baseado nesse desejo de liberdade, que o título da mensagem de hoje é Um Grito de Liberdade, amém? Um grito de liberdade, amém? Então eu vou convidar você a ficar de pé e eu vou convidar você a dar um grito, Eu vou contar até 3 e você vai dar um grito. Vamos lá? Vamos lá? Um grito de liberdade faz parte do desenvolvimento lúdico da palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Quando eu era jovenzinho, lá tinha um salto Jesus vive. A gente gritava 1, 2, 3 e já, e pulava e dizia Jesus vive. Então vamos dar um grito de liberdade. Vamos lá? Você também que está em casa, você também que está online, vamos lá? Vamos nessa? 1, 2, 3 e já! Não, foi pouco. Lembra de Josué em Jericó? Você lembra de Josué em Jericó? Tem um corinho antigo que falava: vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E a gente era levado a dar um grito de liberdade. Outra vez? Vamos lá, Arnô? Ninguém dá um grito de liberdade com a mão no bolso. Você vai me desculpar, Isso é coisa de vascaíno. Nem encostado na parede com a mão no bolso. Não. Vamos lá, Arnô. Arnô que é um exemplo de vitalidade, um exemplo de força e de ânimo, de alegria. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Aleluia. Pode sentar, querido. Eu não vou dar o terceiro grito, senão eu não tenho nem voz para pregar. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Pastor Lúcio comentava aqui sobre as questões tecnológicas. O Data Show parou de funcionar. Então você vai ter que hoje ler a sua Bíblia aí, para você acompanhar o texto bíblico. As coisas param de funcionar. Isso porque a gente botou lâmpada nova. Tem 3 lâmpadas ali piscando vermelhinhas, Então você tem que desligar a tomada, esperar, reiniciar e ele volta a funcionar. Você não vai pegar a escada para fazer isso agora. Então são os ônus da tecnologia. Até que a gente bote um aparelho novo, e aí a gente troca a lâmpada, enfim, e vamos lá. Mas a gente vai lutando com é assim que a gente luta as nossas batalhas, E a gente vai melhorando de fé em fé, de glória em glória. Você vai dizimando, a gente vai comprando os equipamentos, vai substituindo, para a gente poder continuar, com o mesmo serviço da tecnologia em nosso favor. Hoje não vai dar nesse culto da manhã, até a noite a gente volta. Então vamos lá para Gênesis capítulo 37, e eu quero ler com você o versículo 4 e o versículo 8, amém? Ali na tela está funcionando, então você que está em casa online, tá lendo. Aqui, presencial, é que não. Gênesis 37, versículo 4, diz assim, Gênesis 37, 4, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Verso 8 agora.
José conta um sonho, um primeiro sonho, e no verso 8, vejam, né? Seus irmãos lhe disseram, vejam não, os seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar, e odiaram-no ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito, né? Agora o versículo 10, Gênesis 37, versos 4, 8, agora o verso 10, que diz assim, quando contou ao seu pai e aos seus irmãos o seu segundo sonho, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E no versículo 11, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, entanto, refletia naquilo que ele falava. Então veja, querido, José foi um homem que teve um chamado de Deus para a vida dele. José foi um homem que teve uma direção de Deus para a vida dele. Mas ele era mané. Né? Ele não era muito inteligente. Ele não tinha muita sabedoria. E nem sempre o chamado de Deus ele vai se desenvolver em nossas vidas quando nós não temos a sabedoria necessária para ouvir a voz de Deus e saber nos relacionar com as pessoas. Que Deus me dê graça para que eu aprenda a me relacionar com as pessoas, porque isso faz toda a diferença. E José, ele não tinha esse entendimento. Ele tinha uma família como qualquer um de nós tem, cheia de problemas, cheia de situações diferentes. Uma família que traz traumas, traz problemas, traz aborrecimentos, irmãos brigam com irmãos, pais brigam com filhos, e pais brigam com os homens brigam com as mães, e vamos lá, família, normal. Mas é assim que nós vamos sendo criados, é assim que nós vamos sendo formados, e é melhor ter uma família com problema do que não ter família nenhuma. Aprenda isso. E a sua família nunca vai ser um impedimento no plano de Deus para a sua vida. Ainda que tentem, não conseguirão, porque maior é Deus do que todos os impedimentos que podem surgir. E aquele que chama é aquele que vai desenrolar a sua história, a sua vida, para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Foi assim na vida de José. Ele teve uma família problemática, complicada, e parece que o problema de José potencializava por causa dos seus próprios erros. Versículo 4 fala que José teve um sonho, então, versículo 4 fala que o seu pai, Jacó, ele amava ou gostava mais de José do que qualquer outro filho. E aí, então, odiaram aquele irmão mais novo, inveja, problemas que acontecem dentro do relacionamento, problemas de se sentir menos amado. Você já passou por isso? Quem nunca se sentiu menos amado, levante a mão. É algo muito comum a gente se sentir menos amado, né? É muito comum a gente se sentir preterido, desprezado, abandonado, desvalorizado. Os irmãos de José sentiram isso em relação a ele. Isso foi um problema e isso levou com que José fosse odiado. Pior, né? Eles não conseguiam mais falar com José amigavelmente. Que pai que administrou mal uma família com tantos filhos, né? Como é ruim quando um pai não cuida adequadamente dos seus filhos. Você já ouviu falar sobre esse problema muitas vezes e de muitas formas. Aconteceu aqui na vida desse camarada chamado José. Versículo 4 fala que eles odiaram a José por causa do amor do pai, né? O verdadeiro amor não cria ódio. O verdadeiro amor frutifica em amor. Portanto, havia um desequilíbrio aqui no relacionamento ou na administração da sua família com relação a Jacó e a sua esposa. Qual era o nome da esposa de Jacó? Lembra, irmãos? Tem até uma piadinha de pastor antiga que Jacó era analfabeto. Não, já ouviram isso? Jacó era analfabeto. Por quê? Amava Raquel e não lia. Alguém me ajuda, por favor? Não, Douglas, não dá não? Tá bom. Obrigado, Douglas. É a piada antiga. Qual era o único homem que era analfabeto? Qual homem que a Bíblia fala que era analfabeto? Jacó. Amava Raquel e não lia. Então Jacó e Raquel administraram mal a família.
Família mal administrada dá problema. Ah, culpa de Deus? Não, culpa da gente mesmo. Mas Deus sabe operar nas nossas fragilidades e Deus sabe ter misericórdia quando a gente faz bobagem dentro da nossa família. Deus é um Deus de misericórdia. Não só Jacó e Raquel administraram mal e causaram inveja, ciúmes entre os irmãos a ponto de odiarem a José, como o próprio José devia de ser chatinho pra chuchu. Ele teve um sonho. E nesse sonho ele falou, olha, vai todo mundo me servir, vai todo mundo se curvar. E aí o verso de número 8 fala que os seus irmãos odiaram ainda mais. Então se você acha que não tem escala de ódio, se você acha que não tem como piorar, tem sim, irmãos. Tem problema que vai piorando com o tempo. Tem raiva e tem ódio que vai se desenvolvendo. Existem níveis de desenvolvimento de problemas que vão tomando um vulto na nossa vida e que se eles não ficarem resolvidos, eles ficam enormes, guardados dentro do nosso coração. Você acha que eles acabaram, mas eles são muito grandes, tão grandes, que se tornam você. E é isso que a gente vai ver que aconteceu na vida de José com o passar da história. Então os irmãos, quando ouviram o primeiro sonho que José contou, ficou um problemaço na vida daquele camarada. Passaram a odiá-lo ainda mais. E parece que ele não parava, né? Ele já tinha sido odiado. Ah, os irmãos do louvor estão chegando, glória a Deus. Eu fico tão feliz quando eles entram, né? Eles voltam do louvor rapidamente para estar aqui com a gente, que bênção, aleluia, né? Porque eles acostumaram com o negócio de um lanche, irmãos, aí vão para lá tomar café da manhã, né? Isso, né? É impressionante, né? Faz parte, né? Isso é igreja. Muito bem, voltando. Então, José, ele agora recebeu esse dom de Deus, esse chamado de Deus, não soube administrar. Era a essência dele, não sabia administrar direito. Os pais não sabiam administrar. E aí Jacó e Raquel não administraram bem. Então ele falou, Deus me deu um sonho, vocês todos vão se curvar, seus irmãos odiaram ainda mais. E no versículo 10, fala que Jacó e agora Raquel ficaram com raiva de José. Olha só o que a má administração faz, né? Quando contou ao seu pai e seus irmãos o segundo sonho, o seu pai o repreendeu. Que sonho é esse que você teve? Então, o erro de José foi falar demais, numa hora errada, aquilo que ele não devia de falar, e de uma coisa que não abençoou. Ah, mas era algo de Deus? Era. Mas abençoou? Não. Chega aqui para mim, presta atenção. Nem sempre o que é de Deus será bênção na vida do outro, se não for do jeito certo, da maneira certa, administrado de forma correta. Paulo volta a repetir isso lá quando ele fala acerca dos dons espirituais. Ele fala, não adianta nada todo mundo ficar falando em língua se ninguém entende. Tem que falar com uma língua compreensível. Então a gente vai vendo que não é porque Deus está na sua vida que você tem o direito de falar o que quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Tem famílias que estão sendo desunidas porque crentes em Jesus Cristo estão falando da forma errada, do jeito errado, dentro das suas casas. Você quer que a sua família se converta? Você quer que a sua família se converta? Não sei se você tem família que não é convertida, mas você quer que a sua família se converta? Então seja sábio na maneira de falar. E do jeito que você fala. José falou do jeito errado. Criou problema com o pai, criou problema com a mãe e criou problema com os irmãos. Ele tinha um sonho de Deus na vida dele? Sim. Ele tinha a revelação de Deus para a vida dele? Sim. Mas ele falou do jeito certo, na hora certa, da maneira certa? Não. Fez errado. Chegou num resultado errado. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, cuidado. Quando você que é homem e mulher de Deus, falam de uma forma inapropriada dentro de casa, esperando receber os resultados de Deus na sua vida. Não funciona assim. E o exemplo de José nos traz essa advertência para que a gente possa ser cuidadoso quando temos a razão de Deus em nosso favor, mas não temos a forma ou a maneira, ou o jeito certo, ou o tempo certo. Né? A palavra dita no tempo certo é como maçãs bem vermelhinhas, em bandejas bem brilhosas, se destaca. Né? Mas a palavra dita no tempo errado, ela vai atrapalhar os processos de Deus. Foi o que José viveu, foi o que José experimentou, né? E quando eu estava preparando essa mensagem, eu aqui cá comigo com meus botões falei, por isso que ele foi para a prisão, não é que ele merecia mesmo? Miserável,
criou problema dentro de casa, criou antipatia com os irmãos, criou problema com o pai, com a mãe. O camarada era um problemático. Bem feito que ele foi para a prisão. Eu falei, meu pai do céu, não, olha só, né? A gente fica querendo justiça de Deus para as coisas erradas e se esquece que nós mesmos, se a gente pensar assim, também precisaremos receber a justiça de Deus. Aí eu falei, não, Senhor, não foi isso não, então me perdoa aí por julgar mal José, né? E por isso aí a mensagem da noite vai ser sobre misericórdia. Fica aqui o tema da mensagem da noite para você, por causa desse desenvolvimento. Mas José era um vacilão, e ele gerou ódio na família. Se a inveja gerou ódio contra ele pela sua falta de sabedoria, gerou ódio no coração do pai, gerou ódio no coração da mãe, gerou ódio no coração dos irmãos. José piorou o que já estava ruim quando ele falou o que não devia dizer na hora errada. E Gênesis capítulo 37 fala que ele então foi vendido como um escravo e foi embora para a prisão. Foi lá para o Egito como escravo, chegando lá, foi morar na casa de uma pessoa chamada Potifar, é nome de homem. Potifar tinha uma mulher bonita, José era um cara bonito, e pessoas bonitas se desejam, a concupiscência dos olhos. E a mulher de Potifar desejava José. José era um cara inteligente, um cara bonito, um cara que administrava bem. E então a mulher de Potifar começou a dar em cima de José, começou uma cilada na vida de José, porque também acontece isso. Quando você tem algo de Deus na sua vida, Satanás vai querer te destruir, vai querer te roubar. Então vigia, a Bíblia fala, vigiai e orai. Para quê? Para você não perder o que Deus colocou sobre a tua vida. Então José, ele deu mole, ele talvez não tenha sido tão sábio ainda na casa de Potifar. A mulher dele insistiu, deu em cima, eu não sei o que aconteceu ali, a Bíblia não explica, mas aquela mulher maldosa arma para a vida de José. Potifar pega ele numa situação onde ele foi mal interpretado, e então agora ele vai lá para o calabouço, vai para a prisão, e aí José é aprisionado. Gênesis capítulo 39, versículo 21, diz assim, Gênesis 39, 21, José estava lá na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Eu fico assim impressionado com a misericórdia de Deus e a graça de Deus quando nós sofremos injustiças e somos colocados ou experimentamos coisas que não deveríamos experimentar por conta da injustiça. Então, quando eu li, eu falei, José foi vendido como escravo para o Egito por seus irmãos, porque ele era odiado e ele não sabia conquistar o coração dos seus irmãos. Devia de ser um nojo, devia de ser um cara chato, um mimadinho, um cara que, né, então bem feito. Aí eu pensei, não, misericórdia dele. Mas Deus tinha um negócio com José, Deus tinha escolhido José. E aí quando ele foi lá para o Egito, Deus o abençoou, mas talvez ele ainda não estivesse pronto. E de novo, a tragédia chegou na casa de José. Eu não sei o que aconteceu, mas ele se deu bem, ele prosperou, e aí depois veio uma tragédia, ele foi enviado para a prisão. É impressionante como a vida tem altos e baixos, né, queridos? Como acontecem coisas boas demais, um sonho de Deus, uma revelação de Deus, e como acontecem coisas terríveis, ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, né? A trama que aconteceu contra a vida de José. E aí Deus mostra misericórdia, e ele é levado agora para um chefe da casa de Potifar, e ele começa a administrar, um mordomo talvez, começa a administrar, e aí vem essa cilada da mulher de Potifar, e agora ele é lançado na prisão. Mas o Senhor estava com ele, e mesmo na prisão, ele conseguiu conquistar a simpatia do carcereiro. Começa a ver que mesmo com os altos e baixos da vida, o Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor nos ajuda em todos os lugares, nos erros, nos acertos, nas coisas boas, nas coisas erradas. Tudo o Senhor toma conta para que todas as coisas deem certo na vida dos filhos de Deus, amém? Então você pode dizer, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Não é pelo meu mérito, não é pelo meu acerto, não é pelo meu erro, é pelo que Deus tem na minha vida, é pelo que Deus tem comigo. E aí José, ele então lá no cárcere, ele experimentou a misericórdia de Deus.
E o tempo vai passando, ele tem as experiências dele lá no cárcere, ele interpreta sonhos de 2 parceiros de cárcere, um deles é levado lá é solto, é restituído ao cargo anterior. Agora Faraó tem um sonho, ninguém interpreta, José interpreta aquele sonho de Faraó, né? Em Gênesis capítulo 41, no versículo 40, Gênesis 41, versículo 40, Faraó, então, que ficou feliz de José ter interpretado aquele sonho. José está lá na prisão, né? Ele saiu da casa do pai e vivia bem. Foi vendido como escravo, viveu mal. Como escravo, ele foi para a casa de Potifar, vivia bem. Ele recebeu a cilada da mulher de Potifar, foi para a prisão, viveu mal. Lá na prisão, Deus o sustentou, teve umas experiências com Deus sobrenaturais, e agora ele revelou a Faraó o sonho, e agora Faraó restitui José e traz ele para uma vida boa de novo. Gênesis 41, 40. Diz assim, Faraó dizendo para José: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior do que você. E de novo, José sai do lixo para o luxo, sai do 0 para o 100, sai do nada para uma posição de destaque. Eu entendo, pela leitura da palavra, que Deus pode te tirar de qualquer posição de derrota, de qualquer posição de humilhação, e te colocar numa posição de destaque em um tempo para o outro. E de alguma forma, alguma pessoa ou alguma circunstância te tirar de uma posição de destaque, de uma posição boa, e te colocar lá no fundo do poço, Deus estará contigo lá no fundo do poço, e a sua vida, ela não vai ser limitada pela história daquilo que os outros dizem, mas pelo aquilo que Deus diz a seu respeito. Então vamos aprender a conviver com os altos e baixos da vida e confiar que é o Senhor que está no comando da nossa história. A primeira parte da palavra que Deus traz para você é que a história da sua vida, os altos e baixos que você experimenta, todos eles fazem parte de um plano, de um propósito. Aprenda a conviver com eles. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, que ele aprendeu um segredo, o segredo da vida. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter fartura, quanto sei ter ou passar pela escassez. E no capítulo 13, no versículo 13 de Filipenses 4, Paulo fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe um segredo, que é um segredo da parte de Deus para você, que é o segredo de, tanto no baixo quanto no alto, você compreender que a sua vida está nas mãos de Deus. Tanto nos momentos de fartura, de alegria, tanto nos momentos de riqueza, tanto nos momentos de honra, Deus estará contigo, quanto nos momentos de prisão, de dificuldade, de vergonha, de escassez, Deus estará com você, porque Deus é o Deus do alto, mas Deus é o Deus do baixo também. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Lembre disso, se você está vivendo um pior momento da sua vida. Lembre disso, se você está vivendo o melhor momento da sua vida. O seu equilíbrio não está no pior momento, nem no melhor momento. O seu equilíbrio está quando você entende que é Deus que está cuidando de você todo o tempo, todos os dias, em todos os momentos. E de uma hora para outra, a sua história pode mudar, mas Deus, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que foi o Deus que esteve contigo no fracasso, é o Deus que estará contigo no sucesso. O mesmo Deus que está contigo no sucesso, é o Deus que estará contigo no fracasso. A história de José nos revela isso. Ninguém quer passar pelo fracasso, mas às vezes ele é preciso, às vezes ele é necessário. É a escola do deserto que nos faz sermos talhados segundo a direção e o coração de Deus. É a história de um homem afiando o outro, que vai nos tornando um machado mais afiado, onde a gente vai viver a vida com menos esforço, né? Menos esforço, eu juntei as duas coisas. Menos força e menos esforço, como diz Eclesiastes 10, né, ou 9, a gente vai, se o machado estiver afiado, vai se usar menos força. Então, a gente precisa ser afiado para que a nossa vida possa fluir melhor. E é a escola do fracasso que vai fazer isso em nossas vidas.
Então não fuja dele e não empregue um evangelho só de vitória, só de sucesso. Isso seria tragédia para a sua vida. Isso seria trágico para a sua história. Isso seria uma deficiência. Pregue um evangelho onde você crê que o Deus é o Deus do vale, mas é o Deus dos montes. Deus é o Deus das depressões, mas é o Deus das alegrias. Deus é o Deus da tragédia, mas Deus é o Deus da vitória. Foi assim na vida de José, será assim na tua vida. Você crê nisso? Aleluia, amém? Você pode dizer um amém igual ao grito, amém! Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, José não estava pronto, mas ele foi para o Egito como escravo. José não estava pronto, mas ele agora foi chefe da casa de Faraó. José não estava pronto, agora ele voltou para a escravidão e lá para a prisão. E lá na prisão, parece que José, ele começou a aprender um pouquinho mais. Mas faz essa conta comigo. Quanto sofrimento na vida desse camarada? Como é que ele pode agora ter um coração de Deus se ele foi traído, se ele foi humilhado, se ele foi derrotado tantas vezes? E agora ele está por cima. Ele não teria tanta facilidade assim de ter uma vida segundo o coração de Deus, porque a história dele foi uma história trágica, foi uma história de muita coisa. Por isso havia uma pendência no coração de José, que era a sua família. Pendências, né? Mulheres usam brinco com pendentes, e tem muita gente que tem um pendente aqui na orelha, né? Faz assim na tua orelha, assim, ó. Tua orelha tem pendente? Tem gente que tem a orelha grudada, né? Mas tem gente que tem a orelha com bolinha. Pendência é uma coisa... Tem até um negocinho aqui no final do nosso intestino chamado apêndice. Uma pontinha. Pendência é isso, é uma coisa que está pendurada. É uma pontinha. É uma coisa que está lá. Só que quando a gente usa a palavra do pendente com esse sentido da pendência, é uma coisa que está lá, uma coisa sobrando, uma coisa que está uma pontinha, mas que não devia de estar ali. Tinha que ser tirado, tinha que ser arrancado. Quando eu fiz o transplante para doar o fígado, o médico me avisou, uma semana ou 15 dias depois, Ângelo, esquecemos de te avisar, tiramos o seu apêndice. Eu falei, ninguém me falou nada, tiraram o meu apêndice? Tiramos, porque você não pode mais operar, é bom que você não opere de novo, para não abrir de novo você, porque você já não está mais virgem, não está mais original aí por dentro, então tira o apêndice para evitar um problema no futuro. Aí eu falei, tá bom então, obrigado, porque tiraram o meu apêndice. Né? Pendências, elas precisam ser tiradas da nossa vida. José tinha uma pendência com a família. Qual a pendência que você tem no teu coração? Tu está totalmente zeradinho, livre? Ou tem alguma pendência aí? Ou tem alguma pendência com a tua família? José tinha uma pendência. Ele deveria perdoar a sua família. E aí, Deus que faz tudo completo, tudo do jeito certo, quando Deus faz uma coisa, não dá um resultado, tem resultados múltiplos. Quando nós fazemos uma coisa, é só aquilo, um resultado único. Mas quando Deus faz uma coisa, dá resultados múltiplos. Veio fome na terra. José agora estava como líder do Egito. José agora é usado para poder ter misericórdia de toda a sua família. Ele tinha uma pendência. Ele tinha sido traído. Ele experimentou injustiça, seja da família, seja na casa de Potifar, mas agora ele estava por cima da carne seca, ele tinha poder. E um coração ferido com poder, vai dar ruim. Por isso que o poder precisa ser delegado a pessoas que têm um coração diferenciado. Talvez você fale, por que eu nunca cresci na vida? Por que eu nunca tive poder? Vai olhar teu coração. Porque senão, você vai achar que você poderia estar num lugar, mas que não era o teu coração. O teu coração não te deixa chegar lá. É o teu coração que te atrapalha. O grande problema de nós mesmos somos nós mesmos. Olha que filosofia fundamental. Eu acho que precisava ir para aquela camisa também, né? Nada muda se nada muda. E talvez essa seja uma frase espetacular. O grande problema que nós... Está certo esse português? O grande problema de nós mesmos somos nós mesmos. Está errado o português, né? O nosso grande problema somos nós mesmos. Né? E José, ele não sabia que ele tinha um problema, estava lá no poder, estava se sentindo um cara, e aí veio a fome na terra. Você conhece a história? E aí mandaram uma comissão lá para poder comprar no Egito, e José começa a fazer ciladas. Ele estava acostumado com ciladas.
Pegaram ele em muitas ciladas. E aí ele começa a fazer jogos de terror com a sua família. Olha, leva o trigo, leva o cereal. Aí acharam uma vasilha. Agora traz o irmão. Aí o irmão agora fica aqui preso. E ficou aquele jogo de lá e para cá, fazendo ciladas, pregando ciladas. José, antes de experimentar o grito da liberdade, ele fez com os outros aquilo que fizeram com ele. Ele devolveu na mesma moeda. Ele não estava pronto. Ele tinha um problemaço no coração. Ele tinha uma pendência. Mas quem sofria com a pendência que tinha José? Faz a conta aí. Quem era o pior? Ou qual era a pior consequência do problema que José desenvolveu ao longo da vida, por ter sido traído, por ter sido vendido como escravo, por ter sido injustiçado, por ter guardado no coração todo esse rancor, por ter guardado no seu coração tanta raiz de amargura? Quem saiu no prejuízo? Aí você fala, não foi José, porque José estava lá no topo. Estava lá, mas tinha um vazio, uma pendência, um mal-estar, que roubavam dele o privilégio ou o prazer da prosperidade. Roubavam dele o direito de ser próspero e desfrutar daquilo que a vida poderia ter lhe oferecido. Ele agora estava casado com Azenate, ele estava feliz com um bom emprego, com um bom salário, com uma boa honra, mas o seu coração estava em frangalhos. Ele chegou lá. Aonde? Se quando ele chegou lá, o seu coração não tinha desenvolvido uma habilidade de ficar livre das pendências. Então veja, a mensagem de Deus para a sua vida: você quer prosperar? Todo mundo quer. Você quer chegar lá? Todo mundo quer. Você quer viajar, comprar um carro novo, comprar um apartamento de frente com varanda? Todo mundo quer. Você quer pelo menos ter direito de pagar suas contas e seus boletos no final do mês? Todo mundo quer. Mas a maneira como você chega lá vão determinar se aquilo será bom ou se aquilo não vai fazer a menor diferença para a tua vida. Você já ouviu falar em países do primeiro mundo, onde as pessoas têm um IDH altíssimo, né, nesses países, e eles têm uma renda per capita enorme, e o problema é alcoolismo, o problema é suicídio, o problema é depressão. Então veja, meus amados irmãos, nós precisamos entender que Deus quer nos fazer chegar lá, mas não com pendências em nossos corações, porém totalmente livres. E talvez você precise dar o teu grito de liberdade nessa manhã. Talvez essa mensagem chegue ao teu coração para você dar o teu grito de liberdade. Amém, queridos? José, ele tinha um grito retido dentro do coração dele. Brincou com a sua família. Fez um monte de coisas. Você conhece a história? Se não conhece, dá uma lida. Eu tenho que acelerar. Gênesis 45. Agora, verso de 1 a 5, diz o quê? A essa altura, José ficou brincando com a sua família. José ficou brincando com seus irmãos. Brincando. Mas chegou um momento, a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou, 2 pontos. Olha o grito de José. Façam sair a todos. Na versão traduzida e atualizada do Ângelo, vaza, sai, some, eu quero ficar sozinho. Todos. Só deixa os meus irmãos aqui. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Verso 2. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios, porque sempre tem um fofoqueiro prestando atenção na vida dos outros, os egípcios aqui estavam lá prestando atenção, o ouviram. E a notícia, tá aí os fofoqueiros, chegou lá no palácio do faraó. Tem sempre alguém que não compreende quando você está dando o seu grito de liberdade e vai fazer fofoca de você. Tá acontecendo alguma coisa. Verso 3. Então José disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram perplexos, estupefatos, estarrecidos. A Bíblia fala, ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Verso 4, cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos. E, quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão,
aquele que vocês venderam ao Egito. Verso 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, para o Egito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José passou por um processo terrível na vida dele, e todo o processo que aconteceu na vida de José o levou até esse momento chave. E eu peço a Deus que Deus possa nos proporcionar momentos chave em nossas vidas, onde nós podemos, ou onde nós possamos, ou quando nós podemos, dar o nosso grito de liberdade. Primeira coisa que José falou, nesse processo de libertação e de cura: ah, mas ele tinha dinheiro, mas estava com uma pendência no coração. Ah, mas ele tinha bom emprego, mas estava com uma pendência no coração. Ah, mas ele tinha mulher, família e filhos, mas estava com uma pendência no coração. Querido, a vida com Deus é uma vida livre de pendências. E Deus quer que você se livre de todas elas. Primeira coisa que você precisa fazer é gritar: saiam todos. Tem decisões que ninguém vai poder fazer por você. Tem decisões que nenhum conselho vai te ajudar. Tem decisões que você vai precisar pedir para que todos se afastem. Eu sou pastor, e como pastor, muito da função pastoral é aconselhar àqueles que buscam conselho. Mas os conselhos não servem absolutamente para nada se eles não são postos em prática. Tem coisas que não depende que outros digam para você. É você quem precisa agir e fazer. Primeira parte do grito de liberdade é você entender que você é responsável por aquilo que você decide fazer da sua vida. Você é responsável. Conselhos vêm de todas as partes e de todas as formas, porque do mesmo jeito que você é aconselhado para o bem, o mal vai querer te aconselhar. Do mesmo jeito que você recebe uma influência da parte de Deus, o mal vai querer te influenciar. Você vai precisar assumir o comando da responsabilidade e decidir conforme o seu coração, conforme o desejo de Deus, com D maiúsculo, para o seu coração. Você precisa dizer: a responsabilidade da minha vida é minha. A responsabilidade da minha vida é minha. Se sua pendência é na família, você precisa dizer: a minha família é minha. E ela é do jeitinho dela. E eu vou amar a minha família do jeitinho que a minha família é. A minha esposa é do jeitinho dela, é minha esposa. O meu marido é meu marido. Os meus filhos são meus filhos. E eu sou eu. Não queira ouvir o conselho do outro. O conselho do outro serve para o outro. Irmãos, pastor Carlos está com câncer. E uma das coisas que acontece com quem está com câncer é muita gente dá conselho. Muita gente dá conselho. E ele me repartiu comigo um conselho que ele recebeu de uma mulher que já teve, 5 ou 6 vezes o câncer na sua vida. E ela luta contra o câncer. Eu não sei se eu já falei isso com você, ou se eu dividi isso contigo. Se eu dividir, me perdoa, vou dividir de novo. Mas ela mandou uma mensagem para ele, pastor Carlos me repassou. E a mensagem é o seguinte: pastor, ela dizendo para ele: eu não vou ficar falando sobre esse assunto com o senhor, porque o senhor sabe que se precisar falar comigo, pode falar para pedir oração, tirar alguma dúvida sobre o câncer, ou alguma coisa. Afinal, já enfrentei o câncer 3 vezes. Mas preciso lhe dizer uma coisa que sempre ouvi lá no INCA, que é o lugar onde ela faz o tratamento. O câncer é uma célula saudável que ficou doente. Célula tem DNA, e DNA é exclusivo nosso. Nenhum tipo de câncer é igual ao de outra pessoa, mesmo que seja no mesmo local. Ele tem nome. Esbarrei aqui, queridos. Ele tem nome. Só um minutinho que eu esbarrei aqui. A tecnologia aqui ajuda, mas também atrapalha, né? Ele tem nome. Aprendi isso lá. Quando recebemos o resultado de uma biópsia, vem o nome determinando o tipo da doença que está atingindo a célula da pessoa. Portanto, o que serve e que aconteceu com um, não significa que vai acontecer com o outro. A quimioterapia é direcionada pelo oncologista de acordo com o grau de da célula comprometida. E então ali o farmacêutico monta a fórmula na hora para que ela seja administrada. Não é um remédio que já esteja pronto. Foi orientada pelo psicólogo de lá a não buscar conhecimento,
pela internet, a não ouvir inúmeras histórias na sala de espera, pois o que aconteceu de ruim com um não significa que vai acontecer de ruim com o outro. E nesses lugares, o que a gente mais ouve são as experiências ruins. E eu saía de lá diferente, porque eu saía de perto dessas pessoas, mudava de assunto e faço isso até hoje. A nossa história não é igual à história de ninguém, ela é nossa, ela é única. E quando eu sou direcionada pelo Espírito, falo de mim e de tudo que Deus tem feito até aqui. O nome dela eu acho que é Solange, ela é membro da Congregacional de Bento Ribeiro e mandou essa mensagem para o pastor Carlos. Por quê? Porque ele está enfrentando isso. E graças a Deus, fica aqui uma notícia boa, ele fez o PET scan e ele não está com metástase. Amém, queridos? Então é operável e ele segue o processo, mas eu ainda creio no milagre para a cura ampla e total antes mesmo da cirurgia. Mas o que eu quero dizer, lendo esse movimento, é que você precisa dizer, saiam todos. Porque vai ter gente que vai te aconselhar, vai ter gente que quer o teu bem, vai ter gente que vai dizer o que você tem que fazer. Assuma a responsabilidade das suas decisões na sua vida. Segundo, o primeiro grito que você precisa fazer é entender que a responsabilidade de administrar a sua vida é sua. José já não aguentava mais administrar errado. Ele fez um monte de coisa errada na vida, administrou mal no passado, quando ele contou um sonho para os irmãos, quando contou um sonho para os pais, quando ele, de repente, ele se permitiu viver numa situação com a mulher de Potifar que ele não deveria, ele aprendeu. Então ele falou, olha só, eu sou responsável, eu vou me posicionar. Primeiro grito da sua liberdade é gritar, saiam todos, e assumir a responsabilidade da sua vida. Segundo grito, que ainda está aqui nesse texto de Gênesis 45, entre o verso 1 e 5, a primeira coisa foi sair todos. A segunda coisa é que José chorou, e chorou alto. O choro é libertador. Eu vou repetir, o choro é libertador. Eu vou falar de novo, o choro é libertador. Então eu não posso acreditar em mensagens que dizem para mim, você não vai chorar. Você vai vencer, vai dar tudo certo. Não diga que está doente, porque se você disser, você não está exercitando a sua fé. Isso é mentira, porque o choro é libertador. José chorou alto. Então eu vou veemente contra um discurso teológico, doutrinário, pregado em muitas igrejas, que diz que você não tem o direito de admitir as suas fraquezas, seus fracassos, que isso seria falta de fé. Não, não é não. Isso é arrependimento, isso é quebrantamento de coração, isso é o princípio para o seu grito de liberdade. Chore, chore e chore alto. Tem muita gente que vai te criticar porque você está chorando. Criticaram José. Tem gente que não entende quando a gente sofre. Tem gente que não entende quando a gente chora. Tem gente que tem medo de chorar. Tem gente que foge do problema. Tem gente que não conversa de problemas que estão pendentes. Pendências matam. Sobretudo quem as tem. Aprenda a chorar alto. O seu grito de liberdade passa pelo choro. Se a vergonha te impede, vença a vergonha. Se o seu cansaço em lidar com questões que são problemáticas na sua vida te impedem, vença esse cansaço, porque o Senhor é aquele que faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Não se canse de lutar e de chorar pela sua liberdade. Mas, lembre-se, Jesus chorou. Qualquer teologia que diga para você não chorar, que proponha a você esconder ou omitir em nome da fé, ela é muito problemática. Eu sirvo a um Senhor que chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. E se Ele chorou, eu vou chorar também. Se Ele mostrou fragilidade, eu vou mostrar também. Se Ele foi fraco diante dos homens, eu também serei. Se Ele admitiu a sua tristeza, eu também vou admitir a minha tristeza. Se Ele sofreu na frente de todo mundo, isso não foi falta de fé para Ele. Eu também vou sofrer na frente de todo mundo, e isso não será falta de fé para mim, porque eu exercito a minha fé fazendo o que Jesus fez, e não fazendo o que o mundo quer que eu faça, e não sendo o que o mundo quer que eu seja.
Portanto, se Jesus chorou, chore. O seu grito de liberdade vem quando você chora. O terceiro ponto que eu quero dividir com você nessa manhã é o ponto da sua identidade. Falei sobre assumir a responsabilidade. Falei sobre reconhecer as fragilidades diante dos outros, chorar alto. Agora eu falo o que José falou. José, no versículo 3, José disse a seus irmãos: eu sou José. Sabe, irmãos, às vezes os nossos problemas, as nossas pendências, roubam quem a gente é. Eu estava conversando ontem com a Drica, e ela falou: eu não sou mais uma menina. Mas quando eu segurei os braços dela e comecei a fazer cosquinha, ela riu igual uma criança. Cuidado para que a sua maturidade não roube a sua alegria, a sua espontaneidade, não roube a sua vida, quem você é. Cuidado para que a maneira como você lida com as pendências. Quando José disse, eu sou José, ele estava dizendo, eu não sou esse cara que está aqui nesse alto poder, nesse alto cargo. Eu não sou esse cara que tem essa empáfia toda. Eu não sou esse cara que prega cilada. Eu sou José. Eu tenho uma história. Sabe, amados, quando você aceita Jesus Cristo, alguma coisa sobrenatural acontece. Porque Deus é o Deus do ontem, é o Deus do hoje e é o Deus do amanhã. Amém, queridos? Nós não. Nós somos os homens do presente e do futuro. Mas o ontem a gente não vai lá. Então, o que você fez no passado, na sua mente e no seu coração, te acompanha, torna você chegar até onde você chegou. E o tempo para você do passado já passou. É ou não é? Porque você não vive na eternidade. Então o tempo do passado já passou. Mas para Deus não. O tempo do passado ainda é algo que está no controle de Deus. Então quando você aceita Jesus, a eternidade de Deus é liberada sobre a sua vida. A eternidade de Deus é liberada sobre a sua vida. O seu passado agora fica sob o comando do nosso Deus, o Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso que tem o poder de ir lá atrás, Ele vai lá atrás e pega tudo aquilo que você fez de errado, de tragédia, de bobagem, como José, e Ele transforma para a glória do nome dEle através da tua vida. É por isso que nós cremos que o Deus que nós servimos, Ele muda a nossa história. Nós não temos esse poder, somos pessoas do presente e somos pessoas do futuro, mas Deus é o Deus do passado, e quando você o aceita, você entra na dimensão da eternidade, e o Deus da eternidade usa o teu passado, coisa que você não pode mudar, Ele muda e transforma isso num benefício para a sua vida. Quando José deu o seu grito de liberdade, quando José deu esse grito, ele falou, eu sou José, eu tenho uma história. Eu não sou o que todo mundo acha que eu sou. Eu não sou o que parece. Eu sou José. O seu grito de liberdade é quando você, afinal de contas, pode dizer quem você é. Quem você é? Eu estou fazendo um curso, eu gosto de estudar, estou fazendo um curso, e esse curso falou sobre propósitos. E ele falava o seguinte, é um curso secular. E ele falava o seguinte, o que te motiva a levantar de manhã? Qual a força que você tem para levantar de manhã? Se não fosse dinheiro o seu problema, qual seria a força motivadora para você levantar de manhã? E eu pensei nisso e falei, Deus e a igreja. Qual é o propósito que você tem? Eu sei qual é o meu propósito. Eu vivo o propósito de Deus para a minha vida. E para eu viver o propósito de Deus, eu abro mão de outros propósitos. Porque tem coisas que não se misturam. Tipo, água e óleo são misturas heterogêneas. O Deus que nós servimos nos fez heterogêneos. Nós não somos misturados, não somos flex. Somos macho, homens ou mulher, fêmeas. Não somos uma coisa só. Somos héteros. Tem coisa que a gente não mistura. Temos uma identidade. Fomos feitos segundo a direção e a criação de Deus. E temos um propósito. Afinal de contas, quem você é? José precisou dizer, eu sou José. Então eu te pergunto, agora é uma pergunta, né? Eu gosto de
didaticamente ser provocativo nas minhas mensagens e gosto de profeticamente levar você a uma transformação da sua vida, porque se a mensagem de Deus não serve para te fazer salgar, se a mensagem que vem de Deus não serve para transformar a tua vida, se a mensagem de Deus não serve para você sair daqui querendo ser uma pessoa diferente, melhor, chegar onde não chegou, ser o que nunca foi, fazer o que nunca fez, não é mensagem de Deus. A mensagem de Deus, ela é transformadora nas nossas vidas. Então eu quero que você se pergunte, quem você é? Você de fato é uma pessoa boa mesmo? Você é crente mesmo? Você é servo do Senhor? Você vai morar no céu? Você vai morar no céu? Porque veja, nós precisamos aprender quem nós somos. José não sabia, ele se perdeu na história dele. Então assuma a sua identidade, dando o seu grito de liberdade. Repete assim comigo: eu tenho a vida eterna. Isso, agora repete como quem acredita e com vontade. Eu tenho a vida eterna. É muito trágico, irmãos, quando nós somos roubados do prazer de estar na igreja. Ah, pandemia, eu só vou trabalhar, mas para a igreja eu não vou, que eu tenho medo. Faz a conta. Qual é a sua prioridade? Quem é você? Entenda que nós, sem perceber, pelos nossos frutos, nós dizemos aquilo que nós somos, quem nós acreditamos. Ah, eu tenho dinheiro, tenho dízimo. O que você faz com o teu dinheiro? Entenda que é pelo fruto que você conhece quem você é. Então, afinal de contas, quem você é? Você só vai ser curado quando você admitir que você está doente. Se Jesus chorou, eu preciso chorar e eu preciso declarar a minha identidade. E eu preciso dizer como Davi disse uma vez, no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Sabes todos os meus passos. Ainda eu era substância informe, o Senhor já me conhece. Sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem é você? O grito de liberdade de José foi: eu sou José. Vamos dar um grito de liberdade? Amém? Fica de pé de novo. E você vai gritar o seu nome, vai dizer eu sou, aí você diz o seu nome. Vamos lá? De uma forma prática e lúdica. Se você está em casa, você pode fazer isso também. Eu vou repetir, eu sou o Ângelo. É o grito de liberdade. E você vai repetir o seu nome. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Eu sou o Ângelo. Amém? De novo. 1, 2, 3 e já. Eu sou o Ângelo. Pode sentar, querido. Quem é você? Porque senão você vai assumir a identidade que os colegas do seu trabalho querem que você assuma. Vai começar a assistir programas CCC, DDD, AAA, até BBB, só porque todo mundo assiste para poder ter o que conversar. Quem é você? Eu não sou igual a todo mundo. Eu sou o servo do Deus Altíssimo. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem sou eu? Quem você é? E aí vem o segundo, ou o terceiro, né? O quarto, na verdade. O primeiro, saiam todos. O segundo, chore alto. O terceiro, eu sou José. O quarto, grito de liberdade. Meu pai ainda está vivo. Meu pai ainda está vivo. O seu grito de liberdade é quando você começa a mexer no que está pendente. Ah, pastor, mas vai doer. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, mas é uma pendência que eu deixei lá guardadinha no fundo. Queridos, guardadas no fundo, nossas pendências se misturam com aquilo que nós somos. Se falássemos psicologicamente, vai para o teu inconsciente e você passa a ser aquilo que você mais detesta. Como você cura isso? Enfrentando, chegando diante do teu mal e vai dizer: és tu, Golias, que afronta o exército do Deus vivo. Enfrente os seus inimigos. Não tenha medo de chegar para o teu inimigo e falar: sai todo mundo, eu vou enfrentar o meu problema, é responsabilidade minha, isso me faz chorar, e eu choro muito, mas eu sou o Ângelo, eu sou o José, e o meu inimigo, ele vai ser derrotado. Meu pai ainda está vivo? Onde é que está o meu problema? Eu vou enfrentar, eu não vou ser conivente, eu não vou tomar a forma do problema, eu não vou passar panos quentes. Eu sei quem eu sou servo do Deus vivo. Eu vou enfrentar os problemas que apareceram, porque maior é Deus do que o mal que vem contra a minha vida. Deus é o Todo-Poderoso. Eu creio nisso, que Deus tem o poder de todas as coisas. Então,
lance fora o seu medo de enfrentar as situações. Renove a sua força. José disse isso quando seu irmão, o mais velho, diante do problema de Benjamim, ele fala: não vou fazer o que você está falando não, eu não vou fazer esse joguinho não, o meu pai já sofre, vai sofrer ainda mais. E o amor que José tinha pelo pai voltou à tona. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos trazer de volta os sentimentos de amor que estão sendo sufocados dentro do nosso coração. Às vezes a gente precisa trazer à tona, trazer de volta os sentimentos que nós mesmos resistimos a eles, ou preferimos desistir deles para não ter trabalho. Quanto marido e quanta mulher não querem brigar com a esposa, não querem brigar com o esposo, e para não ter trabalho se calam, se omitem. Quantos e quantos líderes evangélicos, para não ter problema com a igreja, se calam na pregação da verdade ou da palavra da verdade? Aqui você não vai ver isso. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer com que a gente consiga fluir na verdade, sem falar uma linguagem que seja uma linguagem que faça bem ou coceira, segundo a coceira dos ouvidos, mas que o Espírito Santo convença da verdade, da justiça e do juízo, para que a palavra da verdade seja pregada e que haja corações interessados na palavra da verdade. Gente que vê o problema e fala: onde é que está? Eu vou resolver, meu pai ainda está vivo. Olha, José tinha o direito de sentir aquela raiva, tinha o direito de brincar com aqueles seus irmãos, e ele fez isso, mas a certa altura, chegou num ponto que José não aguentou mais. Porque quando nós temos pendências na nossa vida, chega um ponto que a gente perde a graça da vida. A sua liberdade começa quando você dá o grito de liberdade. Cadê meu pai? Onde é que ele está? Onde é que está o problema? E não é só isso que José gritou. José também gritou: cheguem mais perto. Cheguem mais perto. Os oponentes, os inimigos, ou a família de José, que eram seus irmãos, ficaram com medo, ficaram assustados. E José falou: cheguem mais perto, cheguem mais perto. Não precisa ter medo de mim, não. Cheguem mais perto. Provérbios 18, versículo 1, declara que o solitário é egoísta. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Medo de chegar perto acaba hoje. Você não vai precisar mais evitar pessoas, nem olhar para a cara delas, nem dizer oi, nem tchau, nem bom dia, nem boa noite. Fica longe, porque as pessoas te incomodam. O problema é você, querido. O problema sou eu. Quem é livre tem a ousadia de chegar perto e de ser curado, e de enfrentar o problema, dizer a sua identidade, e de chorar quando sofre, e de abrir o coração, de assumir a fragilidade, de ouvir o conselho que traz vida e abrir mão dos conselhos que acabam me mantendo aprisionado. Cheguem mais perto. O isolamento é uma proteção, mas ele te mata. Ouviram falar de alguém que está com um problema agora, por conta do isolamento, referente à Covid? Ouviram falar de gente que está com depressão, com tristeza, desanimado? Ouviram falar de pessoas que estão com medo de sair? O isolamento faz mal para as nossas vidas. É trágico quando a gente ouve falar que o futuro da ciência, ou do mundo digital, dos meios digitais, é nos isolar, nos prender dentro de casa, e a gente viver um mundo virtual como se estivéssemos vivendo. É trágico porque o isolamento nos distrai. Então cheguem mais perto, cheguem mais perto. E aqueles que estavam com problema, né, ou que tinham feito o que fizeram, ficaram com medo. José falou de novo: sabe quem eu sou? Eu sou José, seu irmão. Então há um segundo nível de reconhecimento quando você fala o seu nome, a sua identidade. Agora você fala a sua identidade em relação àquilo que o outro é para você. Uma coisa é você dizer: eu sou quem eu sou o Ângelo. A outra coisa é eu falar: cheguem mais perto, vocês são minhas ovelhas, você é minha mulher, você é meu pai, você é meu filho, você é minha mãe, eu sou teu irmão, você é meu irmão. Porque quando você faz isso, você cria um vínculo. Há um nível mais profundo de identidade, que não tem a ver só quando nós assumimos quem somos, mas também quando nós assumimos quem somos dentro do contexto que fomos plantados por Deus. Se Deus te plantou ali, é porque Deus te quis ali.
É ali que você vai ser luz e sal. Eu sou José, e vocês são meus irmãos. Eu sou José, seu irmão. Você consegue ler isso comigo? Gênesis capítulo 45, versículo 4. Cheguem mais perto. E está entre aspas, porque ele estava gritando. Façam sair a todos. Foi um grito de José. José chorou alto, outro grito de José. Eu sou José, outro grito de José. Cheguem mais perto, outro grito de José. E quando eles se aproximaram, disse-lhes, entre aspas de novo, José estava falando, estava gritando, eu sou José, seu irmão. Seu irmão. E quando ele consegue admitir o vínculo que ele tinha com aquelas pessoas que tinham feito o mal a ele no passado, com aquelas pessoas com quem ele se sentia injuriado, ferido, machucado, ali começou a cura de Deus na vida dele. E aí ele começou a entender que todo o passado dele estava no controle de Deus. Olha, vocês me venderam, vocês fizeram mal, mas não fiquem penalizados com isso não. Era Deus, era Deus, era Deus. O que eu sofri, Deus sabia, e Deus estava comigo o tempo inteiro no processo, mas sempre foi Deus. Não fiquem preocupados, eu sou o irmão de vocês. Gênesis 45, 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Quando você entende o vínculo que Deus deu para você na tua vida, na tua história, e o teu passado não é para ser evitado, nem é para ser escondido, nem é para você fugir dele, mas ele serve para a glória de Deus. Então virá a tua cura e a tua luz virá, e você romperá, e assim como as águas cobrem o mar, o esplendor da glória do Senhor encherá toda a terra.